Qual é o valor do x nessa equação? X elevado a x, elevado a x, elevado a x, etc. igual a 2. Hoje, nós vamos falar em torres infinitas como essa, que recebem o nome de tetração infinita. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e essas torres infinitas de potências são o tipo da coisa que a gente não vê normalmente nos livros por aí, mas eu garanto que é bem legal. Vamos começar pelo que é uma tetração. Da mesma forma que você pode somar x sucessivamente n vezes e obter nx, ou multiplicar x n vezes seguidas e obter x elevado a n, você poderia tomar n potências sucessivas de x. Essa é a tetração e gera uma torre onde o x aparece n vezes. A primeira coisa que você deve perceber é que x elevado a x elevado a x é diferente de pegar o resultado de x elevado a x e elevar a x depois. Isso daria simplesmente x elevado a x ao quadrado, que é diferente da tetração de x por 3 vezes. Por exemplo, com x igual a 3, a tetração daria 3 elevado a 27, que é muito maior do que a segunda opção em que daria 3 à nona. No nosso caso, a gente está interessado na tetração infinita, que é fazer a quantidade de vezes em que o x aparece tender ao infinito na tetração comum. Beleza, feita essa rápida introdução, agora a gente já está apto a encarar o problema inicial do vídeo, que é só para aquecer porque a gente vai muito além dele. A forma ingênua de descobrir o valor do x, que dá 2 na torre infinita ou tetração infinita, é notar que se a gente colocar ali um parêntese, então temos a mesma tetração de novo, portanto dá para trocar isso aqui por 2. O resultado então é x ao quadrado igual a 2, e daí x é igual a raiz de 2. Muito bem, parabéns pra gente. Agora vamos usar esse mesmo método para resolver a torre infinita de x igual a 4. A gente coloca os parênteses da mesma forma, substitui por 4 e o resultado é a raiz quarta de 4. Só que a raiz quarta de 4 também dá raiz de 2. Isso é claramente um problema, afinal de contas, a tetração infinita de raiz de 2 é 2 ou é 4 ou será que é outra coisa? Para começar a entender isso, vamos para o laboratório. E o laboratório da matemática é a simulação computacional. Vamos calcular numericamente essa tetração. E para fazer isso, a gente precisa refinar um pouco a nossa definição de tetração. Para calcular numericamente, a gente precisa estabelecer uma sequência de passos em que o computador vai realizar as contas. O que a gente vai fazer então é criar uma definição recursiva da tetração finita e mandar o computador fazer uma repetição alta dessas iterações. Então, vamos olhar para a seguinte sequência recursiva. O primeiro termo é x1, que é o próprio x. Dado o enésimo termo, o termo seguinte, xn mais 1, vai ser x elevado ao termo anterior, xn. Agora é criar uma rotina para o computador pegar o resultado anterior, colocar no expoente do x e obter o termo seguinte da sequência. Fazendo isso com x igual a raiz de 2, a gente vê que o resultado converge em direção ao 2, ou seja, a tetração infinita de raiz de 2 é realmente 2. Legal, mas por que não deu 4? Para entender isso, a gente precisa investigar mais a fundo o que realmente é uma tetração. Eu não sei você, mas olhando para uma tetração de cara, eu esperaria que se x fosse maior que 1, então ela teria que dar um valor infinito. Só que isso nem sempre acontece. Por exemplo, a gente acabou de ver que a torre infinita do raiz de 2 dá um resultado que é finito, e raiz de 2 é maior do que 1. Mas se a gente fizer a torre do 2, o resultado explode rapidamente. Então a primeira coisa que a gente já percebe é que tem alguns valores para os quais a tetração converge, ou seja, dá um resultado finito, bem definido, e outros para os quais ela diverge. E para começar a entender isso melhor, vamos olhar para a tetração do outro ângulo. Muitas vezes o segredo para resolver um problema é olhar para o outro lado. Isso vale não só para a matemática não, isso vale inclusive para a vida amorosa, enfim. Vamos implementar essa dica de coach e chamar de f de x a tetração infinita do x. A gente ainda não sabe o domínio dessa função. Esse é o começo da investigação. Se f convergir para um certo x, então f de x dá y. Aí, sem dúvida, a gente poderia aplicar o método ingênuo do início do vídeo, sem problema nenhum, e colocar um parêntese e obter que x elevado a y dá y. Ou seja, chamando de z de y a função x elevado a y, o que a gente acabou de descobrir é que se a equação de f de x igual a y tiver a solução, ou seja, tiver um x cuja tetração infinita da y, então esse y é um ponto fixo da função z, obviamente que com aquele x específico. Um ponto fixo nada mais é do que um valor y tal que z de y dê o próprio y.
O y não é modificado pela atuação da função z, o y é um ponto fixo da função. Então, meus amigos, a chave da tetração está em estudar os pontos fixos da função z igual a x elevado a y. Ou seja, a gente tem que estudar essa função z conforme o x varia e descobrir informações sobre os seus pontos fixos y. A maneira mais simples de começar essa investigação é graficamente. Vamos então plotar um eixo y por z. Para descobrir o ponto fixo da função x elevado a y, é só olhar para a interseção dela com a reta z igual a y. Dependendo do valor do x, temos alguns cenários diferentes. Primeiro, vamos imaginar que x é maior do que 1. Nesse caso, a exponencial é uma função crescente e temos 3 casos diferentes. Se o x for grande o bastante, a exponencial se curva muito rápido para cima e então não tem contato com a reta, ou seja, não existem pontos fixos. Esse caso corresponde a fazer a tetração de valores grandes de x, a coisa vai para o infinito. Outra possibilidade é quando a exponencial toca a reta sem cruzar, e nesse caso, a reta está tangenciando a exponencial. Existe apenas um único ponto fixo. Repare que existe somente um valor de x que torna isso possível. A gente vai calcular esse valor daqui a pouco, aguenta aí. A terceira possibilidade é essa barriga da exponencial descer mais ainda, e aí nós vamos ter exatamente 2 interseções com a reta, ou seja, 2 pontos fixos. O caso limite entre a primeira e a última dessas situações é justamente o caso da tangente. Então é de grande interesse para a gente conhecer esse valor do x que separa os dois mundos. E para conseguir fazer isso, a gente precisa do cálculo. Isso porque a condição sobre essa exponencial é que a reta z igual a y seja tangente à curva x elevado a y. E quem estudou cálculo sabe que a inclinação da reta tangente é dada pela derivada. Então, vamos imaginar que o ponto fixo é y estrela. O que a gente tem que fazer então é derivar a função x elevado a y nesse ponto. Quem manja um pouquinho de derivada sabe que a maneira mais rápida de fazer isso é reescrever a exponencial como e elevado ao log de x elevado a y. E aqui pra gente o log representa o logaritmo natural. Usando a propriedade básica do logaritmo, o expoente y sai e fica e elevado a y log de x. A gente vai derivar em relação a y e usando a regra da cadeia, o resultado final é log de x vezes e elevado a y log de x, ou seja, log de x vezes x elevado a y. Só que no ponto fixo y estrela, a gente tem que x elevado a y estrela é o próprio y estrela. Então a derivada nesse ponto é y estrela vezes log de x. Passando y estrela para dentro, fica log de x elevado a y estrela. Mas lembra de novo que isso é a mesma coisa que y estrela. Então no final das contas, a derivada é o log de y estrela. Só que a reta tangente é a própria reta z igual a y. Tem inclinação 1. A conclusão então é que o log de y estrela tem que dar 1, ou seja, o y estrela é igual a ele. O número de Euler é. Lembra que como e é o ponto fixo, a gente tem que x elevado a e é igual a e, ou seja, x é igual a e elevado a 1 sobre e. Beleza, então a gente descobriu o número crítico. Só que o número de Euler aparecer aqui é mais um daqueles fatos que reforçam a importância desse número, que é uma coisa que a gente só consegue realmente entender com a ajuda do cálculo. Antes disso, você é apresentado ao e como sendo a base do logaritmo natural. E a pergunta que surge é o que de natural ele tem para receber esse nome? E a resposta só vem com o cálculo. Ou seja, é quase que um filme de suspense, você precisa dos capítulos seguintes para entender o começo da história. Ok, se o x for maior do que e elevado a 1 sobre e, a gente cai no caso em que não existe ponto fixo, e portanto a tetração infinita dá também infinito. E como que a gente sabe disso? Lembra da definição por sequência da tetração? Você parte de x e itera a função x elevado a y, substituindo o y pelo resultado obtido no passo anterior. Graficamente, você está percorrendo uma escada. Fazendo y igual a x, sobe verticalmente até chegar na exponencial. Isso dá x elevado a x. Depois vai em direção à reta até encontrá-la. Isso faz o seu y ser igual a x elevado a x. Para achar mais uma tetração, você pega x e eleva isso. Então basta subir verticalmente de novo até a exponencial. E por aí vai. Aqui a gente vê que a tetração explode e vai em direção ao infinito. Já no caso tangente, onde x é igual a e elevado a 1 sobre e, a escadinha da iteração converge em direção ao ponto fixo y igual a e. Mas repara uma coisa curiosa. Se a gente começasse a iteração por qualquer outro valor abaixo do ponto fixo, o resultado ia ser o mesmo. A iteração convergiria para o ponto fixo.
Por outro lado, começando acima de E, a escadinha subiria indefinidamente e o resultado explodiria. Por conta disso, a gente diz que esse ponto fixo é do tipo semi-estável. Uma perturbação para a esquerda seria reconduzida de volta para o ponto fixo, mas uma perturbação para a direita, não. Agora, e no caso de dois pontos fixos, o que acontece? O ponto fixo de baixo vai ter um comportamento de estabilidade. Começando a iteração da exponencial à esquerda ou à direita dele, o resultado é a convergência para o ponto fixo. Só que com o ponto fixo da direita acontece o oposto. Seja pela esquerda, seja pela direita, as iterações sempre se afastam do ponto fixo. Ele é um ponto fixo do tipo repulsor. Acontece que quando você começa pelo x, cai na área de atração do primeiro ponto fixo. Então, nesse caso, a tetração vai sim convergir. Então, o resumo da ópera até aqui é que se x estiver entre 1 e e elevado a 1 sobre e, a tetração converge. E se o x for maior do que e elevado a 1 sobre e, ela diverge. Beleza. A gente já descobriu algumas coisas importantes, mas e quando x é igual a 1? Nesse caso, a tetração dá 1 e não sofre nenhuma emoção. Fica faltando então o caso em que o x está entre 0 e 1. Nesse caso, a curva exponencial vai ter sempre uma interseção com a reta z igual a y. Portanto, existe um único ponto fixo. E aí você poderia pensar, tranquilo, a tetração vai convergir para o ponto fixo. Só que não é bem assim. As iterações podem apresentar tipos de comportamentos bem diferentes. No primeiro caso, ela converge para o ponto fixo, mas em outros casos, para outros valores de x, ela fica oscilando entre dois valores afastados do ponto fixo. É exatamente o que acontece quando x é igual a 1/4. A iteração fica oscilando sempre entre dois valores que são bem afastados um do outro, e não vai sair disso nunca. Em outras palavras, a tetração não converge para um ponto específico e fica oscilando entre dois valores, e nenhum deles é o ponto fixo. E a pergunta que você deve estar fazendo agora é: por que tem casos em que a tetração converge para o ponto fixo e tem casos em que ela não converge? O que diferencia esses pontos fixos uns dos outros? Por que uns atraem enquanto outros repelem? Esse é um dos motivos pelos quais o cálculo é a base de boa parte da matemática superior. Você vai ver como que ideias básicas do cálculo são a chave da nossa resposta. No nosso caso, a chave está na derivada, na inclinação da reta tangente no ponto fixo. Intuitivamente, quando essa inclinação é grande, isso significa que a exponencial muda rápido demais perto do ponto fixo, e por isso existe essa tendência de fuga das iterações. Quando a inclinação é baixa, a função muda muito devagar, então a tendência é de acontecer uma aproximação. Isso pode ser entendido de forma mais precisa olhando para o que realmente acontece com as diferenças entre as iterações. Imagine que o ponto fixo seja y estrela e a enésima iteração seja yn. Ela tem um erro εn em relação ao ponto fixo, ou seja, yn é igual a y estrela mais εn. Vamos chamar a exponencial x elevado a y de g de y. Então, a próxima iteração é yn mais 1 igual a g de yn. Isso vai ser y estrela mais um novo erro εn mais 1. Se a gente puder mostrar que o erro tende a zero, mostramos que a convergência acontece. Os erros podem ser positivos ou negativos, mas em módulo, o erro no passo n mais 1 é igual ao módulo de yn mais 1 menos y estrela. Só que yn mais 1 é g de yn, e como y estrela é um ponto fixo de g, ele é igual a g de y estrela. Graficamente, o que temos é a diferença entre as ordenadas de dois pontos sobre o gráfico da exponencial. Só que esses pontos determinam uma reta, que normalmente não é tangente. Se a gente deslocar essa reta de forma paralela, tem um resultado famoso do cálculo que diz que, em algum momento, a reta deslocada fica tangente ao gráfico. Esse é o chamado teorema do valor médio, e ele significa que a inclinação da reta secante, que é medida pela tangente do ângulo com a horizontal, que portanto é igual a g de y estrela menos g de yn sobre y estrela menos yn, é igual à inclinação da tangente em algum ponto intermediário, ou seja, é igual à derivada nesse ponto. Portanto, o módulo de g de y estrela menos g de yn deve ser igual ao módulo da derivada em algum ponto intermediário, digamos que si, vezes o módulo de y estrela menos yn, que é o módulo do erro no passo n. E agora vem o pulo do gato. Se a derivada tiver módulo menor que 1 no ponto fixo, então, suficientemente próximo desse ponto, todas as derivadas também terão módulo menor que um certo valor k, onde esse k também é menor do que 1.
Isso acontece porque a derivada da exponencial é uma função contínua, então ela muda pouco. Então a gente vê que o módulo de εn mais 1 perde para k vezes o módulo de εn. Repetindo o argumento, os erros seguintes vão perdendo para potências cada vez maiores de k. Então, como o k é menor que 1, k elevado a L tende a zero conforme o L cresce. E daí, meus amigos, o erro tende a zero. Conclusão: quem manda na qualidade do ponto fixo é a derivada. Se a derivada tiver módulo menor que 1, o ponto fixo é atrator. Se tiver módulo maior do que 1, ele é repulsor. Repara como que o conhecimento do cálculo permitiu a gente descobrir uma propriedade profunda do nosso problema. Mas para isso, é necessário ter um bom conhecimento. Se você quer ter segurança para ser capaz de fazer análises como essa, precisa conhecer o Dominando o Cálculo, o curso de cálculo do Tem Ciência, que foi pensado para te levar ali do básico até o avançado. Nesse curso, a gente começa ainda em conteúdos do ensino básico, que são essenciais para entender o cálculo e que vão permitir que você chegue com segurança em tópicos mais avançados. Isso porque o conhecimento matemático se constrói em camadas. Então, para chegar aqui em cima, você precisa ter uma base sem lacunas. Senão, o progresso vai ser impossível e tudo vai parecer um bicho de 7 cabeças. Por isso que o curso tem uma parte completa de pré-cálculo para refazer a sua base de uma maneira muito mais firme e permitir que você alcance voos mais altos. Além das aulas, o curso conta com centenas de exercícios, todos com resolução passo a passo, material didático completo para agilizar a sua revisão, suporte para dúvidas e grupo exclusivo no Telegram. Então, se isso faz sentido para você, clica no link da descrição para conhecer o Dominando o Cálculo. Antes da despedida, vamos então unir as peças e recapitular o que a gente viu sobre tetração. Começando por um valor y estrela, a equação f de x igual a y estrela vai ter solução somente quando esse y estrela for ponto fixo da exponencial x elevado a y. Só que isso sozinho não basta, porque além disso, ele tem que ser um ponto fixo do tipo atrator ou semi-estável naquele caso dos extremos. E é isso que acontece quando a derivada dele é menor ou igual a 1 em módulo. E a gente viu que essa derivada é exatamente o log de y estrela. Então vai ter solução se e somente se o y estrela estiver entre 1 sobre e e. É por isso que na equação do começo do vídeo a tetração do x igual a 2 tem solução raiz de 2, mas a tetração de x igual a 4 não tem solução, apesar da raiz quarta de 4 ser raiz de 2 e de 4 ser um ponto fixo da exponencial raiz de 2 elevado a y. E o motivo dessa distinção de comportamento é exatamente porque 2 é um ponto fixo atrator, enquanto 4 é um ponto fixo repulsor. Muito obrigado aos membros do canal. Conheça o Dominando o Cálculo para atingir o próximo nível clicando no link da descrição. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.